Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos aqui para transmitirmos o trabalho chamado Trilogia Analítica. É uma ciência, é uma escola de pensamento criada pelo psicanalista Norberto Kepp e que se expande, ela transcende o campo da ciência e abarca os campos da filosofia, da espiritualidade, da arte, sempre vendo no ser humano o que é bom, belo, verdadeiro na base, o seu sentimento, o seu pensamento e as suas ações, e tudo aquilo que se chama de psicossociopatologia, a patologia do ser humano que estraga essa base que é tão saudável e ao nascer, e que depois gradativamente, pelas inversões que a própria pessoa faz e as outras que a sociedade ensina, então a pessoa vai perdendo, vai corrompendo essa natureza bonita, né, que ela recebe pela criação. Então nós temos assim a primeira escola de psicanálise que trata da sanidade do indivíduo e como o indivíduo desenvolve a sanidade. E isso foi dito pelo psicólogo e filósofo Arnold Keyserling, que era professor da Universidade de Viena, esteve aqui nos visitando uma ocasião e ele dizia: Kepp, é incrível, porque tudo que eu conheço no mundo a respeito de psicoterapia, psicanálise, somente a sua é uma escola que trata da sanidade da pessoa. E eu achei muito bonito isso, Dr. Kepp, quando ele fez referência a isso, dizendo que a sua era a única escola que fazia isso, escola de psicoterapia. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o nosso trabalho e a nossa apresentação aqui na televisão é para ajudar o ser humano a ter consciência da causa, né, da insanidade, vamos dizer, a causa, né, dos problemas que tem, não só assim psicológicos, mas os problemas assim até que a medicina trata, os problemas físicos, de maneira que a ideia de que o ser humano ele traria quando criança de fatos assim que o levassem a crise mental, a problemas neuróticos, problemas psicóticos. Não é só na infância que a pessoa tem problemas assim que traz a vida toda. Também na vida adulta, na sociedade, ele entra, depois de criança, adolescente, né? Ele entra na sociedade adulta assim que é doente, é uma sociedade doente. Então, tudo que a sociedade tem, em geral, tem sempre o desvio para o mal. Então, a gente fez uma junção, né? A gente coloca a experimentação, a ciência, com a filosofia, a maneira de pensar e até a teologia. Então, por quê, né? Muitas pessoas perguntam, olha, por que fala em Deus, né? Ciência não pode falar em Deus. Mas esse é geralmente o grande problema da humanidade quando deixou a vida espiritual
assim, na questão científica, como se Deus não tivesse parte, né? Como se não houvesse a vida espiritual também aqui. Até eu escrevi um trabalho dizendo que o ser humano é mais espírito do que corpo, né? Então a pessoa fala, mas como mais espírita? Que é isso? Então, eu digo o seguinte, o pensamento é algo espiritual. A intuição é algo espiritual, a ideia é algo espiritual, é algo que a pessoa só tem enquanto vive. Morreu o corpo, então não produz nada mais. O que o corpo produz vem da vida espiritual, que é a vida assim mais fundamental da vida. De maneira que eu vou mostrar aí o caminho da insanidade. Qual é? O que eu estou querendo falar é isso, é que o ser humano ele tem que perceber que sempre na vida sempre tem desvio. Em tudo tem desvio. Tem desvio, por exemplo, na medicina. Até podia falar com a doutora Julieta se ela não perdeu muito tempo estudando na medicina, só a parte material, só a questão de remédio. Porque só remédio não cura nada. A pessoa toma um remédio, aquele remédio tem uma indicação e várias contraindicações, né? Então tem que tomar um outro remédio para tirar o efeito daquele. E depois tem que tomar um terceiro remédio para tirar o efeito dos outros dois. Então fica numa questão de farmácia em casa. Toda mulher, principalmente, que gosta, né, de lidar com essas coisas, tem geralmente no banheiro um quadro assim, com um monte de medicamentos. Não é verdade? Verdade, doutor Keppe. Então, a gente não perde apenas tempo, perde neurônios também, porque aprende muitas coisas invertidas e vai corrompendo até o entendimento, né? Fica muito ligado a coisas orgânicas, apenas do corpo, e esquece do principal. Por isso que não dá certo, né? Começa essa cascata que o senhor descreveu, de usar ou medicamentos, ou cirurgias, ou ter muitas doenças, né? Porque vai somatizando em vários órgãos diferentes. Eu vou mostrar um quadro que mostra assim o caminho da corrupção. Quer dizer, eu mostro o caminho da doença, que a pessoa se traçar esse caminho na vida, certamente vai ficar doente. Olha aí o quadro. Caminho da corrupção, insanidade. Primeiro, como é o processo de enlouquecer através da vida social. Geralmente o pessoal pensa, não, tudo que está aí é certo. Eu posso estar errado. Não. Tudo que está aí tem erros graves. No campo não só da medicina, da física, até da teologia. Tudo tem os seus erros. Então, veja, quando a pessoa vem fazer análise, né, para verificar no que está errada, veja, em primeiro lugar, o que acontece. A pessoa que só pensa em si. Quer dizer isso, Cláudia, só pensar em si? É o egocentrismo, narcisismo. Então ela é, como diz, né, o umbigo do mundo. Tudo faz referência a si mesma.
é uma pessoa autorreferente. Então ela é o centro do universo e pensa só em si mesma. E isso causa problemas sérios, né? De personalidade, de relacionamento, de profissão, até na inteligência, né? Fica muito perturbado. Esse é o maior problema, porque a pessoa costuma, assim, pensar muito erroneamente, né? Depois o psicanalista fala, não, isso é errado, vamos pensar certo. Ah, como? Quer falar, doutora Heloísa? Então, essas pessoas que pensam muito em si mesmas, né, elas têm muita dificuldade em trabalhar. E aí elas não querem realizar, né? E é interessante que aí, quando elas são obrigadas a trabalhar, elas trabalham com muita resistência. Então, o que acontece? Pode ter problemas orgânicos, como hipertensão. Então, são pessoas que elas trabalham mais por uma questão econômica, para se sustentarem, né? Mas elas ficam com tanta raiva de trabalhar, não realizam bem, né? Estão sempre contra a ação, contra o bem, e tem hipertensão. Também pode ter doenças bucais, né? Cárie dentária ligada à raiva também, à inflamação da gengiva. Tem até um mau hálito que é ligado à raiva também, né? Então, quando a pessoa pensa só em si, não quer fazer nada de bom, não quer trabalhar, fica com raiva, vem as doenças orgânicas. Então, veja o que acontece, por exemplo, com o primeiro país do mundo, United States, South America, o grande país que tinha todos os povos quase na mão. Eu até escrevi um livro aí, Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos, Decay of the American People in the United States. Nós temos aqui uma representante daquele país que foi grande no passado e agora está, pouco a pouco, caindo. A Susan quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Keppe, que no início desse programa falaram que seu trabalho era um estudo do que era certo, né? E para podermos ver o desvio. Então, neste livro que o senhor está mostrando, muitos pensaram inicialmente, até eu, como é que pode o Dr. Keppe falando de nossa decadência, somos número 1, como a doutora Cláudia falou, né? Mas não somos, né? Tem que estudar o desvio, o porquê do desvio, que também o senhor escreveu neste livro, né? A libertação dos povos, onde o senhor mostra bem como o poder estragou e também como assim a decadência, como o americano entrou nessa queda que está piorando 1000 vezes do que aquela época na década dos 80, quando o senhor escreveu aquele livro. Vocês querem saber qual é o problema fundamental do progresso e da decadência de uma sociedade, de um país? Qual é o principal problema? Eu vou mostrar o livro aqui. Eu escrevi um livro para contrariar um pouquinho o que Karl Marx escreveu. Ele escreveu um livro chamado O Capital. Então, mas como ter capital se não tem trabalho? Então eu escrevi um outro livro aqui, olha, Trabalho e Capital, para dizer o seguinte: se a pessoa não tem dinheiro com o trabalho, ele não pode ter capital, não pode ter dinheiro. Por quê? Porque se o dinheiro não vem do trabalho, vem da onde? Existe, claro, o processo de especulação, né? Pessoa, quando estava nos Estados Unidos, os americanos falavam, não, a gente põe uma certa quantia na especulação
E essa quantia vai rendendo juros, etc. E eu vou vivendo sem trabalho. Então, o que aconteceu é que o povo americano foi acostumado a fazer especulação, quer dizer, pôr uma quantia no banco para viver sem trabalho. Então, eu escrevi o livro, né? Decadência do povo americano por causa disso, porque o próprio poder foi tirando o americano do trabalho. Ele era super trabalhador. E o trabalho agora ficou para quem, né? Quais os países que o povo trabalha? É que Japão, China, em parte a Alemanha ainda trabalha. Não sei se a Rússia, o povo trabalha, parece que sim. Então, de maneira que o problema da falta de trabalho não é que, vamos dizer assim, a pessoa tenha que trabalhar só para ganhar dinheiro. Não é isso. É que o trabalho atinge a mente, o trabalho faz movimentar o corpo, faz movimentar o sistema coronariano, alimenta o sistema respiratório. Então, sem ação, sem trabalho, então a pessoa não pode ter, vamos dizer, qualquer ideia assim de sanidade. Até falam na questão teológica, a questão, por exemplo, do indivíduo preguiçoso, né? Fala que é um pecado mortal. É interessante isso, porque não é só... A gente não pode levar só por esse lado, né? Trabalhar para ir para o céu. É trabalhar para ter uma mente sã aqui. Se a pessoa não é dada ao trabalho, a mente vai se deformando. Por quê? Porque o próprio organismo físico, o sistema respiratório, o sistema digestivo, a mente, né, deixa de funcionar e a pessoa vai decaindo. Então, doutor Kepp, essa questão do trabalho, né, eu acho tão fundamental, porque casa bem com aquele esquema que o senhor estava mostrando hoje, né? O indivíduo que não trabalha, então não é útil, não produz, ele está na corrupção, né? Porque corrupção é aquela questão de não servir ao próximo, não ser útil, não fazer algo de valor para contribuir com a sociedade. E isso, inclusive, é uma questão energética, né? Porque se a pessoa se fecha no egoísmo para ela, não trabalha, não realiza, muitas vezes ela acha, né, que está em alguma vantagem, mas não é, porque ela só se reenergiza se ela faz. É aquela coisa, dando que você recebe, é uma troca energética. E o indivíduo fechado que só pensa nele, e, portanto, também não realiza, é como um curto-circuito, ele fecha essa alimentação da energia escalar primeira. Então, se prejudica, adoece, não é útil, adoece física, psiquicamente e tem uma vida infeliz, né? Eu escrevi um livro faz tempo, Contemplação e Ação. É um livro sobre a parte espiritual, né? Contemplação é quando a pessoa fica assim parada, contemplando, assim, às vezes só rezando. Então, e a parte de ação, né? A parte de ação é a parte importante. Se a vida religiosa não cuida da ação, então é claro, né, que o ser humano vai se desligando da ação. Quer dizer, uma pessoa que não tem ação, ela é desligada de tudo.
Então, quando a pessoa vem fazer análise, e geralmente o que é mais difícil é a pessoa tirar aquela ideia que ela tem e usar as ideias do psicanalista. O psicanalista, né, assim, o nosso psicanalista, vamos dizer, aqui, trilógico, ele fala para a pessoa algo e a pessoa não aceita, então o que acontece, né? Continua doente. Então, a doença vem das ideias. Você quer falar, a mídia é terrível, né? A mídia não podia tomar assim, vamos dizer, tomar partido de um lado só. Então, nos Estados Unidos tem duas mídias, né? A republicana e a democrática. Se um republicano lá entra no poder, ele não aceita os democratas, fala mal dos democratas. E os outros democratas lá dos outros setores atacam o indivíduo que não é do partido dele. Então, a questão não pode, na mídia, assim, tomar partido, porque aí não é mais mídia, né? Não, a função da mídia é mostrar a realidade. Porque o povo, Dr. Kepp, tem direito à informação. Ele necessita saber o que está acontecendo. Então, a obrigação da mídia é transmitir o que está acontecendo, de bom e de ruim, seja de um lado, seja de outro. Não pode tomar partido. Mas o que eu estava pensando em falar, Dr. Kepp, é o seguinte: quando o senhor falou da contemplação e ação, eu estava olhando aqui os quadros que o Catinari pintou, que estão aqui na sala, e eu fiquei pensando assim, o imenso trabalho para fazer um quadro, né? Não é só inspiração, contemplação. Depois, para colocar aquela inspiração em tintas, quanto trabalho que dá, né? Um livro, como os que o senhor escreveu aí, né? Um livro, às vezes a pessoa fala, puxa, o livro não, é um imenso trabalho, às vezes demora anos para escrever um livro, né? Então, é essa questão, se não houver ação, a sociedade não vai para frente mesmo, né? Querem ver, por exemplo, o exame de sangue da pessoa que não quer trabalhar? Veja aí. Olha aí, o sangue como é que está. Nota, o sangue tem glóbulos vermelhos, alguns brancos, alguns assim que cuidam da saúde. Tem o soro também, é claro, né? Então, se a pessoa, por exemplo, não se coloca numa ação boa, então acontece isso. Então, a hematógrafa nossa que fez esse trabalho quer falar. Sim, essa sangue tem esse problema bem grave nos glóbulos vermelhos, mas no outro lado é o plasma, que é a parte preta entre os glóbulos, é um pouco limpinho, não tem essas sujeiras. Então, em parte, o plasma pode recompensar esse problema que tem nos glóbulos vermelhos. Olha, agora vejo uma pessoa mais equilibrada, né? Quando ela fez exame de sangue. Veja como é que o sangue mais ou menos normal existe. Então, veja que é fácil, né? Um médico, se ele trabalha com questão do sangue, verificar o grau de doença que a pessoa tem. Se tem assim, vamos dizer, como esse gráfico mostra, se tem assim, mais ou menos a coisa correndo certo,
no sistema coronariano, a pessoa tem mais equilíbrio. E se não for assim, a pessoa é mais doente e é difícil, né, dela recuperar o problema que ela tem já físico. Então voltamos, né, no nosso Tchau. próximo programa. Tchau, tchau. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.